com o nosso coração aberto e feliz, nós estamos aqui agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito. Então vamos louvar juntos, que o nosso Deus é um Deus que merece adoração, merece honra e glória, e em espírito e em verdade nós louvamos a esse Deus. Vamos louvar juntos? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Cante com seu coração. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Louve que Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Cante junto conosco. Em espírito e verdade nós louvamos ao nosso Deus. É porque acho que não fica transparente. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Erga sua voz em espírito, em espírito, em verdade. Vai subir, acho que só no joelho dele. Te adoramos. Não chega aqui não. Só na hora de... Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Presente aqui na igreja. Obrigado você que está aí do outro lado na internet acompanhando este momento tão especial, um momento de adoração a Deus. Sabe que existe uma promessa no livro de Mateus, no capítulo 24, quando
Jesus fala dos últimos acontecimentos antes da sua vida. E ele menciona alguns acontecimentos que irão acontecer. E dentre todos os acontecimentos, que são os terremotos, que são a fome, que são a falta de amor do ser humano, e chega um momento que ele diz: não, mas ainda não é o fim. E quando então se pergunta, quando será o fim? O fim realmente vai acontecer quando todo o Evangelho for pregado a toda criatura, a toda nação, toda tribo, toda língua, todos os povos. A pregação do Evangelho é a pregação do Evangelho que vai findar com a volta de Jesus. E qual o Evangelho? Não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho dos milagres, não é o Evangelho da cura, é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno exige uma obediência dos teus filhos. O Evangelho eterno exige que eu e você possamos nos prostrar diante de Deus e adorá-lo de forma completa. O Evangelho eterno, ele exige de mim e de você um sacrifício. O Evangelho eterno exige de mim e de você uma renúncia. E qual é a melhor maneira de renunciar à minha vida? É quando eu tomo a decisão ao batismo. Quando eu tomo a decisão ao batismo, eu estou dedicando, morrendo para o eu e vivendo o Cristo Jesus. E agora eu percebo que eu preciso ter uma vida de submissão a Cristo. E que essa vida de submissão vai me levar a um processo chamado santificação. E a santificação é um processo que eu busco diariamente. Eu caio e levanto, eu caio e levanto. E através da santificação, através do estudo da Bíblia, através de orientando a minha palavra, a minha vida, através da palavra, essa palavra vai me moldando, vai transformando o meu ser e vai fazendo eu tomar decisões. E essas decisões, elas vão me chegar cada vez mais próximos de Cristo Jesus. A vida cristã, ela só tem sentido quando a pessoa, ela se prostra diante de Cristo através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que nós só devemos chegar ao Pai, nós só podemos chegar ao Pai por intermédio de Cristo Jesus. Não existe outro meio a não ser chegar ao céu através de Cristo. Mateus entendeu isso. Mateus compreendeu que ele deveria conhecer mais a palavra. Mateus estudou a palavra, verso por verso. Mateus entendeu que estudando a palavra, não foi convite de um pastor, não foi convite de um padre, não foi convite de nenhum líder da igreja. Mateus, através do estudo da palavra, ele conheceu a vontade de Deus. O que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Mateus entendeu que ele precisava ser liberto depois que ele conheceu a palavra. Então Mateus tomou uma decisão: eu preciso me batizar. Eu preciso. E hoje Mateus está aqui diante dos seus pais, seu irmão, diante de amigos, diante de vocês aí do outro lado na internet, de forma silenciosa, mas através de uma atitude. Ele está dizendo para todos nós: eu amo a Cristo Jesus, e eu estou entregando a minha vida a Cristo. Então, nesse momento, Mateus,
conforme é o teu desejo, de forma pública, entregar a tua vida nas mãos de Cristo Jesus, para a remissão dos seus pecados, para a salvação na eternidade, pelo poder outorgado a mim, concedido por Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Põe a mão no nariz, tá bom? Dobra o joelho, só dobra o joelho, dobra o joelho. Começando aqui por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Mateus nasceu de novo. Mateus agora tem uma nova vida. Convido a você que está nos assistindo, que está acompanhando nesse momento, que talvez estudou ou está estudando a Bíblia, talvez já terminou o seu estudo e ainda não sabe o que fazer. Pegue o exemplo de Mateus. Decida, entregue a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Se é o seu desejo agora, aonde você está, aí do outro lado, na internet, se é o seu desejo, você quer se aprofundar mais, você quer tomar a mesma decisão que Mateus, se levante da onde você está, se levante, e eu quero fazer uma oração especial por você. Feche os teus olhos, pense em Deus e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Neste momento, Senhor, muitas pessoas que estão acompanhando esta programação, muitos ainda vão acompanhar, vão assistir hoje ou amanhã ou outro dia, mas quando esta mensagem chegar no coração de alguém que está estudando a palavra de Deus e ela assistir este momento, e se ela se levantar e tomar a decisão de se entregar, independente do local, da hora, que o Senhor possa estender a sua mão sobre essa pessoa e que o Senhor possa aceitá-la, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que alegria iniciar a nossa programação de sábado, nosso culto de adoração a Deus com o batismo, que é exatamente o que nós estamos aqui para fazer, né? Cumprir a missão de Deus, alcançar pessoas para o reino. Muito feliz por você ter nos aguardado, porque nossa programação voltou. Já convido você a chamar seus amigos e familiares. Caso você foi pego assim de surpresa, já vá compartilhando o link, porque durante toda a programação nós temos surpresas para você. Lembra que na semana passada falei que iria haver, né, muitas surpresas? Então nos acompanha. Nós agora iremos dar continuidade com a Escola Sabatina, a recapitulação da lição, e você já vai chamando aí os seus amigos para poder estar conosco. Chama, porque esse dia de Deus, sábado maravilhoso, Deus nos concedeu bênçãos especiais. Fica conosco. Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Hoje, 9 de maio, será uma bênção para todos nós que estamos aqui acordando cedinho. Som. Para todos nós que acordamos cedinho, estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós temos aqui duas grandes convidadas. Nós temos aqui então as meninas representando as mulheres da nossa igreja. E nós temos aqui então a Débora. A Débora é aqui da cidade de Esperança.
e ela é diretora de mordomia. Débora, seja bem-vinda, é um privilégio tê-la conosco. Irmãos, é um prazer estar aqui, é um prazer poder recapitular a lição com todos. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Nós também temos aqui conosco, é um privilégio para nós também, a Thaíse, né? A Thaíse, ela é coordenadora distrital de PG. Thaíse, para nós também é um privilégio, uma honra tê-la conosco. A honra é toda minha, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com todos vocês, né? Para junto estudarmos essa lição, né? E eu gostaria de mandar um beijo enorme para todos que estão assistindo, em especial para a Igreja de Filipe Camarão 1, que é a igreja que eu faço parte, que todos vocês hoje possam sentir, né, o poder de Deus agir na vida de vocês. Amém. Louvado seja Deus por mais um sábado que estamos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Mas antes, eu queria convidar você que está nos assistindo para que você feche os seus olhos e vamos juntos orar a Deus. Débora, você pode nos acompanhar nessa oração? Sim. Vamos orar então ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigada, ó Pai, porque podemos estudar a Tua Palavra agora, nesse momento tão bonito, após uma entrega, ó Pai, de uma vida a Ti. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nós que vamos recapitular a lição, e que o Senhor esteja também com aquelas pessoas que estão nos assistindo, para que a Tua voz seja ouvida acima de tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos durante essa semana sobre a questão das pressuposições. E diante desse tema tão surpreendente, né, para nós queríamos entender, e os nossos amigos que estão nos assistindo também, nós iremos abordar um pouquinho sobre esse assunto, sobre como ir até a Bíblia para interpretá-la corretamente, sabendo que as pressuposições fazem parte da vida de todos nós. Como nós podemos entender isso? Começa? Bom, irmãos, a Bíblia, ela é um livro muito rico e ele requer, como um livro rico como ele requer que a gente interprete, né? Na verdade, a interpretação é importante para todo texto que a gente entra em contato. Mas a Bíblia em especial, porque é um livro sagrado, a gente precisa dar uma atenção especial à interpretação. Mas quando a gente lê qualquer livro, e a Bíblia também, a gente vem com uma série de, vamos dizer assim, como o irmão falou, né, de pressuposições. É uma suposição prévia. Nós, sempre que entramos em contato com qualquer texto, a gente entra em contato não de mente vazia, né? A gente entra em contato com esse texto quando, através da nossa cosmovisão, né, daquilo que filtra a nossa visão das coisas, né, que é influenciado pela cultura, que é influenciado por aquilo que a gente já leu, aquilo que a gente já ouviu. Então, nós sempre nos aproximamos da Bíblia e essas pressuposições, elas também influenciam na forma como nós interpretamos, como a interpretamos, né? Então, irmão, pressuposição, né, é aquilo que nós carregamos conosco, né? Aquilo que eu penso a respeito de algo, de algum tema. E é quase que impossível nós chegarmos, né, à Bíblia com a mente vazia, como a nossa irmã falou, né? Nós trazemos a nossa cultura, os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas experiências, né? E isso certamente afeta a nossa interpretação, né? A parte boa, Fábio, é que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que unificou os escritores bíblicos lá atrás, ele está conosco hoje para nos auxiliar. O problema não é você chegar na Bíblia com preconceitos e conceitos já formados. O problema é quando a gente chega aos textos bíblicos com um coração que não está disponível a ser mudado pelo Espírito Santo. Na verdade, esse é o grande
problema, né, que nós temos hoje. Nós temos que nos aproximar dos textos bíblicos com um coração disposto a ser transformado, né? E aí só então esses preconceitos e conceitos, né, serão transformados mediante a presença do Espírito Santo. Amém. Durante essa semana também, nós estudamos sobre outro fato interessante e nós vimos que a Bíblia, ela foi escrita em muitas línguas muito antigas, né? O termo original bíblico, né? E devido a isso, nós sabemos que hoje a população mundial, ela nem lê e nem ela fala sobre essas línguas antigas. E por isso, então, a Bíblia, ela precisou ser traduzida em diferentes idiomas modernos, né, para nós hoje. E diante deste assunto, como que se concebeu, como que aconteceu essas traduções bíblicas e o que isso revela de mais importante para a gente com relação à interpretação bíblica? Bom, a Bíblia, a lição, ela vem trabalhando um conceito muito interessante, que é o conceito de hermenêutica, não é? Que é o conceito justamente que implica em tradução e interpretação da Bíblia. Não é? Nós não falamos o hebraico, também não falamos o aramaico, nem falamos o grego, pelo menos eu não, né? Eu creio que a maioria não. Então a gente precisa ter em mente que toda vez que a gente entra em contato com o texto, ele também implica em uma visão que muitas vezes o tradutor ele precisou adaptar, porque não existem traduções muitas vezes literais, né, de uma língua para outra. Então existem adaptações que são feitas, então a gente precisa tomar também esse cuidado, não é? De quando a gente lê a Bíblia, a gente entender que ela foi traduzida por alguém em um determinado contexto, né? Apesar de que o texto ele é fiel. Graças a Deus hoje, como a irmã falou, o Espírito Santo ele vai conduzindo, né, todo o processo de tradução, e hoje nós temos grandes traduções. Mas quando a gente precisa se aprofundar na interpretação da Bíblia, então é interessante que a gente tenha em mente que a interpretação, ela implica também no conhecimento daquela língua em que foi escrita, porque ela faz parte de uma cultura, ela faz parte de um tempo, faz parte de uma época, né? Então a gente precisa compreender que há essa barreira linguística, né? Que a gente nem pode dizer necessariamente que é uma barreira, né? Mas ela sempre transposta. Então, toda vez que a gente vai estudar qualquer tipo de texto, eu digo isso porque eu estudo literatura, e sempre que a gente vai fazer qualquer estudo, no meu caso, eu estudo literatura hispano-americana, é a minha área de estudo. Então, eu preciso estudar o texto no original. Eu preciso dominar o espanhol para poder fazer uma interpretação daquele texto que seja viável. Então, por isso que nós temos muitos conteúdos hoje que são interessantes. A gente tem comentários, né, que podem nos ajudar. A gente tem, graças a Deus, a gente tem dicionários bíblicos, a gente tem uma infinidade de coisas e de acessórios, vamos dizer assim. Acessório é uma palavra meio, né? Mas existem livros e materiais que nos ajudam nessa interpretação. E a gente precisa ter hebraico, aramaico e grego koiné, não é isso? E aí ela foi escrita, né, na linguagem que as pessoas mais falavam, ou seja, a linguagem do povão. Isso nos traz a certeza de que Deus é um Deus que quer se comunicar com as pessoas, é um Deus que gosta de se comunicar com os seus filhos, não é isso, Fábio? E aí, por exemplo, se a Bíblia ela fosse escrita hoje, provavelmente ela seria escrita em inglês, né, que é uma linguagem universal. Então, eu fico muito feliz quando eu percebo que Deus é um Deus que quer se comunicar comigo. E é justamente por isso que o Espírito Santo, ele deu vários dons às pessoas. E a algumas pessoas, ele deu esse dom de interpretação, para que essas pessoas elas pudessem interpretar, né, a palavra de Deus de maneira correta, para que ela pudesse chegar até nós hoje de forma correta, para que a gente pudesse verdadeiramente entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Interessante também que esse processo de tradução e interpretação, ele não é feito de um dia para o outro. Isso requer tempo, né? Um estudo minucioso ali de cada palavra,
do significado, né, de cada termo, oração. Então, assim, certamente essas pessoas que traduziram, né, e interpretaram as Escrituras, certamente elas foram usadas e movidas pelo Espírito Santo. Outra coisa bem interessante que a irmã falou, né? Quando você quer estudar a Bíblia de forma mais profunda, é muito importante que você utilize uma tradução que mais se aproxima do original, porque hoje nós temos diversas traduções, né? Existem algumas mais recentes que são ótimas para a gente poder, como é que eu posso dizer, fazer nossas meditações. Mas quando a gente quer realmente estudar a Bíblia a fundo, é interessante que a gente utilize uma tradução que mais se aproxima do original mesmo. Muito bem, né? Nós estudamos também durante a semana uma questão muito interessante também, que nos falou que a cultura, ela influencia de forma inevitavelmente a nossa compreensão da Bíblia. E diante disso, como nós podemos então usar a cultura para nos ajudar na interpretação da Bíblia? Bom, a gente não pode, isso aqui já foi discutido, né, na lição anterior, inclusive, a gente não pode se destacar da cultura onde a gente vive. A gente também não pode destacar o texto da cultura em que ele foi produzido, do tempo que ele foi produzido. Acontece que a Bíblia, e como a gente aqui, né, todos nós concordamos, ela foi tão perfeita na sua tessitura, não é? Deus, ele, na sua perfeição, ele inspirou pessoas para fazer isso, que os aspectos culturais, aliás, a Bíblia, ela transcende a cultura em que ela foi tecida, não é? Que foram assim ao longo de muitos anos, né? A Bíblia não foi de uma hora para outra que ela foi realizada, que ela foi reunida, os livros foram ali reunidos. Então, a gente vê que aqueles ensinos que eram importantes lá atrás, quando foram escritos, eles também são importantes para nós, os princípios que ficam, né? A gente acaba, muitas vezes, e esse é um dos perigos que a gente tem na hora de interpretar a Bíblia, é o cuidado que a gente tem que tomar de se colocar muito também, colocar demais o peso da nossa cultura hoje e cometer um pecado que a gente chama na história de anacronismo, né? Você querer que o texto fale algo que ele não queria falar naquela época, não é? E a gente hoje, porque a gente tem uma visão da nossa cultura, a gente quer que a Bíblia fale de tal e qual forma. Então, a cultura, ela influencia tanto o texto quando ele é produzido, e também influencia na nossa tradução. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado na hora de estudar a palavra e na hora de defender alguns pontos de vista relacionados a ela, usando a palavra para defender alguns pontos de vista, porque a gente tem que entender que existe essa diferença cultural, mas acima de tudo, e graças a Deus, que a Bíblia ela transcende essa barreira da cultura e ela chega até nós hoje, né, com traduções belíssimas e muito fiéis, né, e que nos ajudam a entender o contexto daquilo que deveria ser dito naquela época, né, ou o que ela queria dizer na época em que foi produzida. Pois é, isso mesmo. A palavra de Deus, né, ela é eterna, né? Ela não foi escrita para uma cultura específica, como a irmã falou, né? Ela foi escrita para nós hoje em dia, né? Ela é tão antiga quanto atual, né? É uma coisa maravilhosa. Eu acho que é uma coisa tão incrível que eu não consigo explicar em palavras, né? Porque Deus, ele é muito maravilhoso. Eu costumo dizer, irmão, que as pessoas, quando elas vão estudar a Bíblia, elas precisam entender e estudar também a cultura do Oriente, né? Porque foi onde ela foi escrita. Não estou dizendo que ela foi escrita para aquele povo, mas por ter sido escrita por aquelas pessoas, é importante que nós estudemos alguns elementos que tem lá. Por exemplo, aquelas pessoas, elas tinham costumes diferentes do nosso, elas também tinham pensamentos diferentes a respeito de certos assuntos. A mulher, por exemplo, ela era tratada com muito preconceito, né? E para a gente entender textos como Lucas 15:8, que é a parábola da dracma perdida, ou o milagre da mulher
do fluxo de sangue, a gente precisa entender qual era o papel da mulher naquela sociedade. Por isso que é tão importante a gente estudar essa cultura, né? A cultura que a Bíblia foi escrita. Repito, a Bíblia não foi escrita para uma cultura, mas por pessoas que faziam parte de uma cultura específica. Por isso a importância de estudar. Outra coisa que a lição traz, e eu achei muito interessante, é que quando a gente vai pregar para pessoas de culturas diferentes, eu ainda não passei por isso, mas é importante para aquelas pessoas, né, que levam a mensagem para outros países, por exemplo, é importante que a gente estude a cultura daquele povo, daquelas pessoas, os costumes que eles têm, assim como Paulo fez, né? Paulo, quando ele foi pregar lá em Atenas, ele não abriu ali os manuscritos e usou os manuscritos. O que ele fez? Ele analisou os elementos de culto, né, que ali existiam, e ele percebeu que ali existia um altar que era oferecido a um Deus desconhecido. Então, ele usou justamente esse objeto de culto para pregar o evangelho. E ali, algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas se converteram. E que bênção, né? Porque ali, naquele contexto, em Atenas, era muito difícil uma pessoa se converter, né? Mas o Espírito Santo usou Paulo, né, para que ele pudesse utilizar os elementos que existiam ali. E isso é muito importante, queridos. Eu acho que talvez até é importante frisar o que a irmã, muito interessante que ela falou, porque para a gente também é importante ter essa concepção de que a gente nem sempre um método ou uma estratégia se aplica a um lugar, a uma cultura. A gente tem que saber se adaptar e adaptar o nosso discurso, como Paulo fez, ao Deus desconhecido, né? E ele fez uma pregação inteira sobre o Deus desconhecido, que é o nosso Deus, né? Então, assim, a gente tem que entender que é importante a gente saber chegar às pessoas, mas também ter estratégias para chegar a essas pessoas, especialmente agora, né? A gente está fazendo tudo pela internet, agora a gente vai ter que adaptar tudo, né? Muito bem, um outro fato interessante é o de que o pecado e a nossa natureza pecaminosa e caída influencia e afeta, né, a nossa capacidade de interpretação bíblica. Agora, o que fazer diante disso? A gente não tem como fugir da condição de pecadores, né? Muito difícil a gente fugir dessa condição. Mas a gente precisa ter em mente isso, em primeiro lugar. Eu acho que é a gente se reconhecer como pecador, né? E que a gente tem falhas no nosso pensamento. Eu lembro de um caso, rapidamente, eu lembro de um caso que eu vi numa reportagem que tinha um pastor de uma denominação que eu não lembro qual é agora, e ele, não sei se vocês viram, foi muito reportado isso, e ele dizia, ele estava adulterando com todas as irmãs da igreja, porque ele entendeu um verso de Osés que dizia, vai, adúltera, né? E ele entendeu, vai, adultera. Né, ele trocou e aí ele começou a pregar e a praticar o pecado, né, com as irmãs da igreja, e o repórter na hora explica isso para ele, e quando ele entende ele toma um choque, imediato. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos sim pecadores, a gente tem que ir com humildade estudar a palavra de Deus, né, não chegar com presunção para estudar, para interpretar, para pregar. Então a gente precisa ter essa concepção que a nossa vida, infelizmente, ainda é manchada pelo pecado. E isso influi na nossa interpretação também. A nossa natureza pecaminosa, né, ela influencia, Fábio, de maneira direta, né, na nossa interpretação bíblica. Por isso aí a importância de você ir à Bíblia, né, com o coração contrito, com o coração disposto a ser usado pelo Espírito Santo. E, Fábio, quando nós vamos, né, à Bíblia com um coração que não esteja preparado para ouvir a mensagem, né, porque a gente não quer, observação, Deus ele sempre quer falar conosco, mas muitas vezes nós não queremos nos preparar para ouvir o que Deus quer falar. E aí, exatamente, e aí a gente corre o risco de entender, de colocar palavras na boca de Deus, né? Muitos figuras bíblicas, né, que a gente pode ver
que eles fizeram a vontade de Deus, mas da forma deles, e isso acarretou muitos problemas para ele. Temos o exemplo de Abraão, né, que Deus olhou para ele e disse que faria dele uma grande nação, e aí ele pensou, não, Deus quer fazer de mim uma grande nação, e aí ele cedeu ao que a sua esposa Sara pediu, né, e acabou ali nascendo Ismael, né, e graças a Deus, né, Deus ele transforma uma maldição em bênção, né? Mas assim, nós corremos esse perigo como Abraão de querer fazer a vontade de Deus do nosso jeito. Isso é um perigo muito grande, porque a partir do momento que a gente quer fazer a vontade de Deus do nosso jeito, a gente começa a criar dúvidas em nosso coração. Mas será? Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho é algo que não deve existir na boca do crente. Vocês concordam comigo? Em nossa boca não pode existir de forma alguma eu acho. Gente, é o seguinte, Deus diz assim e pronto. Sempre tem que ser o assim diz o Senhor, porque a dúvida, ela atrai para a gente trevas espirituais, e isso é muito perigoso para nós, ainda mais em um momento de crise que nós estamos vivendo. Jesus, ele está às portas, nós temos que ter certeza dessa mensagem que a gente está pregando. Desculpa. Como que a gente vai pregar com convicção algo que eu não tenho certeza? Como que eu vou acreditar em algo, né, se eu tenho dúvidas ali no meu coração? E é nesse momento que o inimigo, que Satanás, ele começa a criar ali, né, certos conceitos, e você começa a se desviar da palavra de Deus, né? Muito bem, o nosso tempo infelizmente está acabando. Mas eu queria que vocês deixassem nesse momento, fazendo uma abordagem geral sobre o tema, respondendo o seguinte: por que a interpretação é importante para nós hoje? Irmãos, é importante que a gente estude a palavra de Deus acima de tudo, né? A interpretação, ela está ligada ao estudo. Como a irmã falou aqui, a gente não pode apenas viver de achismos, né? A gente precisa se chegar à palavra de Deus com confiança, com fé, né? Porque senão tudo que a gente vai falar vira fideísmo, né? Quer dizer, crença sem base, né? Então nós precisamos chegar com fé, sabendo que nós somos pecadores, nós temos que ter essa humildade, né? Mas precisamos, sempre que precisarmos estudar a palavra de Deus, nos render a Cristo. Então o que eu deixo aqui de mensagem é: se renda a Cristo. Não queira fazer a palavra de Deus se tornar um escudo só para defender as suas posições, né? Ou o que quer que seja. Deixe a palavra de Deus falar a você. Se permita ouvir a palavra de Deus. É verdade, irmã. Nós temos que chegar à palavra de Deus sempre com fé, né? Como a irmã falou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A interpretação, ela é muito importante, porque somente através dela é que nós vamos ter um conhecimento mais profundo de Deus e também do que Ele quer que nós façamos, de qual é a missão que nós precisamos cumprir. Então, o que eu tenho para falar de tudo isso é que, gente, nós estamos em uma quarentena, estamos com tempo. Então, aproveite esse tempo que você tem e estude a Bíblia, estude com mais fervor, leia livros que falam sobre a cultura do Oriente Médio, estude as diferentes versões, traduções, leia realmente, interprete o que o texto tem a dizer, o que Deus, e entenda de forma concisa e correta o que Deus quer falar com você. E se tem dúvidas, você já sabe o número do pastor. Vá até o seu pastor, pergunte, tire suas dúvidas, até o ancião, o líder, não sei, mas não guarde de forma alguma nenhuma dúvida no seu coração. Não permita que Satanás, através dessa dúvida, ela possa lhe trazer trevas espirituais. De forma alguma, não permita isso. Muito bem. Espero que você tenha gostado da nossa abordagem deste sábado. E nós aguardamos você no próximo sábado, mesmo horário, às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos. E neste momento, mais uma vez, eu convido você para que você feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos juntos orar. E a Thaís vai fazer uma oração conosco também. Oremos.
Santo Deus, maravilhoso Pai, que habita nos mais altos céus. E também, Pai, temos a certeza que Tu estás aqui em nosso meio. Obrigada, Pai, pela oportunidade de juntos recapitularmos a Tua lição. Obrigada, Pai, porque o Teu Santo Espírito concedeu dons a pessoas para que elas pudessem interpretar e traduzir a Tua palavra para que hoje ela pudesse chegar até nós. E assim, Senhor, podermos saber qual a Tua vontade para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor por cada um de nós. Te pedimos que o Senhor continue com os momentos que irão se seguir. Por favor, também perdoa os nossos pecados. São esses os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Um feliz sábado e até o próximo sábado. Que bom, não é mais uma lição da Escola Sabatina recapitulada. Nós aprendemos a importância de entender os textos para que nós, assim, possamos explicar da melhor forma possível às pessoas. Chegou o momento da interatividade. Eu vi aqui vários recados, pelo YouTube. Não tenho tempo para poder falar o nome de cada um de vocês, mas desde já agradeço a todos que carinhosamente nos aguardaram, têm dado o seu feliz sábado. Pessoas de Goiânia eu vi aqui na nossa live. Que bom ter essa oportunidade de, mesmo tão distantes, estarmos juntos através da palavra de Deus. Chegou o momento de também passar para você aqueles recados tão importantes da semana. E agora você tem um fim de semana maravilhoso. Primeiro recado, e muito importante, nós sabemos que muitas pessoas estão em necessidade. A cada sábado reiteramos sim o convite a você para vir fazer a sua doação aqui na igreja, através do Projeto AME. E o grupo Vocal Vida aqui da Cidade da Esperança, eles estarão indo às ruas atender população em situação de rua no dia 13 de maio será a próxima quarta-feira. E eles estão arrecadando donativos, sejam roupas, uma doação em dinheiro que você possa dar para eles poderem comprar alimentos. Eles estarão alimentando também as pessoas. E aí eu peço para que você entre em contato com o Robson, nosso amigo Robson Lima, através do Instagram do Vocal Vida, que é @vocalvidanatal. Ai, Leila, eu realmente não tenho acesso ao Instagram. Tudo bem, eu vou pedir para Robinho, que está nos acompanhando, colocar o número do telefone dele aí no chat do YouTube e você vai poder entrar em contato com ele e dizer de que maneira você vai fazer essa doação, como que eles vão pegar nessa doação. Enfim, eles estarão assim muito felizes pela sua contribuição ao projeto que eles estão fazendo. A gente fala eles, mas somos todos nós, somos igreja, e eles tomaram essa iniciativa. Isso não é só agora, dia 13, eles já estão fazendo isso. E como sozinhos não vão conseguir atender tantas pessoas, estão agora sim pedindo auxílio a outros. Ainda continuando a falar a respeito de como ajudar pessoas, o projeto AME, Amor, Mobilização e Esperança, continua ativo aqui na nossa igreja. E às 15 horas, a partir das 3 da tarde, haverá uma equipe aqui na igreja recolhendo alimentos para poder formar cestas e assim nós darmos conta de atender as demandas que têm chegado à nossa igreja. Então são essas informações em relação a como ajudar as pessoas e nós contamos com você. Olha que maravilha, nós teremos hoje à tarde. Eu gostaria antes de dar uma pausa e agradecer aqui o pessoal da produção, uma Dancarine, Willy, Marcones, Joanes, que tem assim incansavelmente, nossa amiga também aqui, Rainara, incansavelmente tentado transmitir a vocês. Então, muito obrigada, viu, pessoal aí da produção, porque a gente estava esse tempo todo, ainda não tinha falado dos meninos, não é possível. Agradecemos demais. E relacionado a isso, Paulinho, você também aqui está conosco, desculpa ter esquecido. Relacionado a essa questão de transmissão, hoje haverá o lançamento do site da Igreja Adventista da Cidade da Esperança. Todas as redes sociais que vocês aí, onde estão em suas casas, vão poder interagir muito mais conosco. Eu gostaria só que os meninos dissessem se está aparecendo na tela.
Pronto, então vocês estão vendo aí o canal que você vai entrar e neste canal você vai ser direcionado a todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Você vai poder convidar os seus amigos a estarem conosco nas mais diversas redes sociais. O lançamento será aqui na igreja às 4 da tarde e será transmitido, claro, pelo YouTube, aí onde você está vendo o nosso culto. Desde já nós agradecemos muito sua participação e vem conosco também à tarde. E outra programação toda especial, nós estamos final de semana do quê? Eu sei que você gritou aí do outro lado, né? Das Mães, isso mesmo, nós estamos no fim de semana das Mães e não iríamos jamais esquecer daquela que nos trouxe a vida. Através, né, do poder de Deus, ela nos trouxe a vida. Que maravilha, né? Sermos gratos às nossas mães pelo dom de estarmos aqui vivos. Então, amanhã o culto começará às 6 horas da tarde. Vocês fiquem bem atentos às redes sociais, porque, né, tem algumas surpresinhas aí para elas. E você que está aí do outro lado sabendo disso, nos ajude a formar esse culto da melhor maneira possível, porque nossas mães merecem tudo de bom. Mesmo você aí do outro lado, você pode convidar outras mãezinhas a estarem participando aqui conosco. E nós estamos assim, muito felizes por ter essa oportunidade, mesmo distantes, abraçar cada uma de vocês através desse culto todo especial. Mais uma vez, nós iremos agora para o momento da nossa adoração através dos dízimos e ofertas. Não é porque estamos distantes da igreja física que vamos parar a nossa adoração tão necessária, porque a missão ela não parou e ela precisa dos nossos recursos para dar continuidade, sendo que você vai estar assim ouvindo agora o vídeo do Serve-me. Caso você não consiga fazer sua transferência, né, sua oferta através do Serve-me, vai aparecer também o WhatsApp da tesouraria, você vai entrar em contato com eles e aí a sua adoração será realizada da melhor maneira possível. Agradeço a você em nome de todos que aqui estão conosco, por sua paciência, por estar aqui conosco e que Deus nos abençoe na continuidade deste culto. Nós ainda ouviremos a palavra de Deus através do pastor Couto. Se você ainda não chamou alguém que precisa ouvir sobre ela, ainda dá tempo, então vem conosco. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local.
O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Olá, tudo bem? Feliz sábado a você que está em casa, feliz sábado a você que está aí na internet. Que maravilha! Quando chega o sábado eu fico tão entusiasmado, eu passo a semana toda aí esperando chegar esse momento para poder estar aqui conversando com você e podendo falar com você sobre a palavra de Deus. Ah, você sabe que amanhã é o Dia das Mães. Já comprou o presente da sua mãe? Ah, eu já comprei lá de casa, viu? Já comprei o lá de casa, viu? Lá de casa. É muito bom a gente poder ter um dia para poder lembrar da pessoa mais maravilhosa que já existiu e já existe em nossas vidas, né? Eu quero aproveitar esse momento de mandar um grande beijo para minha mãe, Dona Reni, que está em São Paulo. Mãe, eu te amo, um beijo, feliz Dia das Mães para você. Eu estou aqui em Natal, mas você está em São Paulo, mas o meu coração, ó, tá batendo forte por você, viu, mãe? Aproveite você também. Lembre-se de dar um recado para sua mãe, de mandar um abraço, um beijo na sua mãe, dizendo Feliz Dia das Mães, né? Muito bem. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu faço uma pergunta. Você tem um carro? E você já foi levar o seu carro alguma vez no mecânico? Porque aconteceu algum problema mecânico nele que você não sabia? Quando você chegou no mecânico, o mecânico simplesmente ele abriu o motor do seu carro e ele foi olhando, e você olhava e via que ele não sabia qual era o problema, mas ele ficou ali pesquisando para saber qual era o problema, e você pensando o seguinte, mas eu pensei que ele já sabia, mas ele estava ali procurando também junto com você para saber qual é o defeito do carro, mas de repente ele perguntou para você, você tem um manual do carro? E de repente você e ele junto olham no manual e você percebe que tudo o que ele fez, o problema que ele encontrou, estava descrito no manual do carro. Sabe, a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Deus, ele nos deixou sua palavra como manual, para que através dessa palavra nós pudéssemos ser orientados, para que o propósito dele possa ou pudesse ser cumprido em nossa vida. E de que forma? Quais são as orientações? Como esse manual, essas orientações chegam até nós? E por que elas chegam até nós? Qual o objetivo dessas orientações chegarem até nós? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. 2 Crônicas 20, verso 20. Diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. O sucesso
daquele povo, daquelas pessoas que estariam saindo para uma batalha, seria: primeiro, credes em Deus. Segundo, credes nos seus profetas. Essas duas orientações são básicas para todos aqueles que querem ter sucesso cristão e conhecer a vontade de Deus e ter vitória na sua vida cristã através de credes no Senhor e credes nos seus profetas. Paralelo a esse texto, vamos ler Apocalipse, capítulo 14, verso 6 e verso 7. Apocalipse, capítulo 14, verso 6 e verso 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós precisamos entender esse texto. Nós precisamos entender que esse texto está falando sobre os acontecimentos do tempo do fim. Os acontecimentos do tempo do fim. E tem uma coisa dentro desses acontecimentos que é uma mensagem que é pregada, e essa mensagem que é pregada é a mensagem do juízo. O texto está dizendo que Deus tem uma mensagem, que essa mensagem é a mensagem do juízo. Porém, eu não vou adentrar agora, nesse instante, na mensagem do juízo. Mas eu quero voltar a dizer para você, lá em 2 Crônicas 20, verso 20. Primeiro, crer no Senhor. Ali em Crônicas 20, 20 está dizendo que nós devemos crer no Senhor. E o que é crer no Senhor? Crer no Senhor é obedecer os seus mandamentos. Crer no Senhor é fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Crer em Deus é fazer aquilo que Deus quer que eu faça e não eu colocar a Deus a condição da minha vida para que Ele faça aquilo o que eu desejo. Não, crer no Senhor é quando eu permito que a minha vida, o meu eu morra e eu passo a viver aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é crer no Senhor. Segundo, crer nos profetas. A forma de Deus se comunicar ao seu povo sempre foi através dos seus profetas. O profeta sempre foi o veículo o qual Deus usou para que as mensagens pudessem chegar até nós. E todas as vezes que o profeta falava e o povo seguia, o povo prosperava. Assim Deus, Ele planejou a forma como eu e você pudéssemos ser orientados por Ele. O problema é que tem muita gente pegando a Bíblia, lê o texto, veja se a pessoa percebe se o texto está se encaixando de acordo com a sua vontade, e aí então ela pega o texto e acha o seguinte: não, isso aqui serve, e se não servir ela deixa de lado. Ela usa a Bíblia para simplesmente encontrar motivos que possam ratificar aquilo que ela está pensando. Totalmente errado. Estudar a Bíblia dessa forma é totalmente errado. Nós devemos permitir que a Bíblia fale por si só. Ela tem um recado para mim e um recado para você. E a forma como Deus fez para que esse recado pudesse chegar até nós é, primeiro, nós precisamos crer em Deus, nós precisamos ter fé que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós precisamos acreditar, confiar nos profetas que Ele levantou. Sabendo disso, vamos agora, eu peço que você abra a Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 11.
no livro de Joel, no capítulo 2, verso 11. O que é esse juízo? O que é o dia do juízo? Em Joel 2:11 diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso. Quem executa as suas ordens? Veja só que texto maravilhoso. Deus está dizendo que existe poder na vida daquele que executa a sua vontade. Aquele que se determina a executar a vontade de Deus recebe poder das mãos do Senhor. Sim, o texto continua dizendo: grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? O que é esse dia do Senhor? No hebraico, é o Aion. Dia do Senhor é Aion e Avé. O Aion está ligado, o dia do Senhor está ligado a Isaías capítulo 2. Vamos lá agora, Isaías capítulo 2. Vamos descobrir mais um pouquinho sobre o dia do Senhor. Então, livro de Isaías, capítulo 2, e o verso 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o quê? Todo soberbo, todo altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Veja, grave isso aqui: exaltação própria. O dia do Senhor vai ser contra aquelas pessoas que elas se exaltam. O dia do Senhor vai ser contra aquele que é soberbo. Verso 13: com todos os cedros de Líbano altos, muitos elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra todos os que é belo à vista. Agora olha o verso 17, que interessante. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Nós estamos falando aqui, meus queridos, nós estamos falando de adoração. Nós estamos falando que o dia do Senhor é um dia que Deus vai vir contra todos aqueles que não adoram, todos aqueles que se auto-adoram, todos aqueles que adoram qualquer coisa que não seja Deus. O dia do Senhor será terrível para essas pessoas. Esse é o juízo. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7 está falando de um dia que é o dia do juízo. O dia do Senhor será um dia de juízo. Vai ser um dia de juízo contra todos aqueles que não adoram a Deus. Agora, qual é a mensagem? Qual é o objetivo dessa mensagem? Primeiro, o objetivo da mensagem de Joel, primeiro, é chamar o povo para o arrependimento. Deus está chamando um povo para se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos teus erros. Deus está tendo misericórdia, aguardando com que as pessoas possam se arrepender. Segundo,
Deus está oferecendo uma oportunidade de você se livrar do dia terrível do Senhor, porque a partir do momento que eu me arrependo, eu me torno uma nova criatura, eu abandono os meus pecados, então eu passo a ter agora livramento. Deus quer me livrar desse dia de ira, porque, amigos, o dia de juízo vai ser um dia de ira. Vai ser um dia de ira. Ira contra a rebeldia. Ira contra aqueles que nadam contrário à vontade do Senhor. Terceiro, o juízo vai trazer restauração. Deus está trabalhando para que o ser humano restaure a sua vida. Nós precisamos de uma restauração diária. Nós precisamos de um reavivamento diário. Deus quer restaurar o ser humano. O ser humano saiu do Éden, mas Deus quer restaurar o ser humano para colocar ele novamente no Éden. Mas isso precisa haver uma restauração na vida do ser humano. Agora, quem vai suportar o dia do juízo? Quem vai suportar o dia do juízo? Em Joel, no capítulo 1, vamos lá, Joel capítulo 1, no verso 13. Joel 1, 13 diz assim, ó: Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros meus, passai a noite vestido de panos de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, e a oferta de manjares e de libação. Abacuque, também Abacuque 1,13. Livro de Abacuque 1, verso 13. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quanto o perverso, devoras aquele que é mais justo do que ele? Agora veja, no mesmo livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 2 e o verso 3. O Senhor me responde e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Verso 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Sermão de semana passada, eu falei um pouquinho sobre a questão do tempo e do tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não o quê? Falhará, se tardará. Espera-o, porque certamente virá, mas não tardará. Agora olha só o que diz o verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Amém? Eu quero dizer para você que essa é uma mensagem maravilhosa para Deus, porque Deus está dizendo que aquele que vive pela fé, esse vai conseguir suportar o dia do juízo, irmãos. Aquele que vive pela fé em Cristo, aquele que vive perseverando na vontade de Deus, mesmo quando tudo está ruim, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando a vida financeira não está legal, mesmo quando o coronavírus está por aí, mesmo quando a família não está legal, mas aquele que persevera, que vive pela fé, esse vai encontrar
salvação nas mãos do Senhor. Agora, como será o dia do juízo? Como será? Sofonias, capítulo 1 e o verso 12. Sofonias 1, verso 12. Diz assim: naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados o quê? À borra do vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Amigos, o dia do juízo será terrível para aqueles que tratam a Deus com indiferença. O dia do juízo será terrível para aqueles que tratam a Deus como se Ele não fosse nada. O dia do juízo será terrível para aqueles que não se importam com os atos de Deus e continuam bebendo do seu vinho, continuam se aproveitando daquilo que o mundo oferece. O que mais? Como será o dia do juízo? Isaías capítulo 13, verso 11. Isaías 13, 11 diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Veja, Deus está dizendo aqui que Ele vai destruir aqueles soberbos. Deus vai destruir os homens soberbos. Deus vai acabar com os homens soberbos. Deus, Ele está dizendo aqui no 13, verso 11, que Ele vai castigar o mundo por causa da sua maldade. O mundo, a tendência do mundo é uma tendência de destruição, meus amigos. O juízo vai vir para destruir o pecado que existe no mundo. E o que mais? Vamos voltar lá. Sofonias, novamente. Sofonias, capítulo 1, verso 13 e verso 18. Sofonias 1, 13 e 18. 13. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não beberão do seu vinho. Verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amigos, eu quero dizer algo para você. Essa terra, ela está fadada ao fracasso. Ao fracasso. Deus tem algo terrível para o pecado aqui na terra. Pastor, então, o que é que eu devo fazer então? Se o Senhor está me falando tudo isso, se eu estou ouvindo tudo isso, como é que eu devo agir no dia do juízo? Isaías capítulo 13, verso 9. Percebe-se uma coisa, nós estamos respondendo as perguntas todas baseadas dentro dos textos bíblicos. Nós estamos fazendo aqui trazendo uma mensagem que é puramente bíblica. Não é nenhum achismo do pastor, mas nós estamos tirando os textos bíblicos e estamos apresentando para vocês qual é o objetivo
do juízo agora na vida do ser humano. Veja, até agora eu estou falando do objetivo do juízo para Deus na terra, para o objetivo do juízo que Deus tem para as coisas da terra. Mas agora nós vamos começar aqui a ver qual é o objetivo do juízo para o povo de Deus. Isaías 13, verso 9, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia o quê? Cruel, com ira ardente, com ardente furor. Para o quê? Qual o objetivo? Para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Deus está chamando um povo para se converter. A mensagem do juízo tem um chamado que é chamando o povo para se converter dos seus pecados, se converter dos seus erros. Deus está chamando um povo para a conversão. Ele está dando um tempo para que eu e você nos convertemos. Segundo, Deus está dizendo que vai haver sim uma destruição, mas antes da destruição, Ele está chamando um povo para a conversão. Deus quer converter os seus filhos. Amigos, Deus odeia o pecado. Ele odeia, mas Ele ama o pecador. Então qual é o apelo que Deus faz? Qual é o apelo que Deus está fazendo aos seus filhos? Joel, vamos lá em Joel de novo. Joel capítulo 2, no verso 1. Qual é o apelo que Deus faz? Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está o quê? Próximo. O dia do Senhor vem e já está próximo. Verso 15. O que diz no verso 15? Tocai a trombeta em Sião e promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Nos piores momentos das vidas dos servos de Deus, os piores momentos que as pessoas passavam quando elas estavam ali participando de uma situação difícil em suas vidas, elas apelavam para o jejum. O jejum é uma atividade que quando eu faço, não é ficar, algumas pessoas pensam assim, fazer jejum é ficar sem almoçar, fazer jejum é ficar sem assistir televisão, fazer jejum é ficar sem comer, jantar, sem tomar um de jejum. Não. Fazer jejum é eu preparar a minha mente para obter uma consciência mais próxima de Deus. Fazer um jejum é quando eu alivio as cargas emocionais da minha vida e eu passo então em oração, me dedicando um momento maior com Deus. O que é que Deus está clamando? Deus está clamando para que o povo busque a Ele. Deus está clamando para que o povo vá até Ele. Deus está falando que antes do juízo, no período do juízo, nós devemos ir até Ele. Nós devemos ter um relacionamento melhor com Ele. E o que é que vai acontecer quando eu e você fizermos um jejum, buscarmos mais a Deus, nos sintonizarmos mais a Sua palavra? O que é que vai acontecer conosco? Verso 16, Joel capítulo 2, verso 16. O que é que vai acontecer? Congregai povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, remi os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da recâmara, a noiva do seu aposento. Deus está falando que se nós fizermos isso, vai haver um processo chamado santificação. Nós vamos nos santificar, e quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós nos ligarmos a Ele, maior será a santificação na nossa vida. E como é que eu vou buscar santificação? Como é que eu vou encontrar essa santificação? Verso 17, lá no verso 17, Deus diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e façam o que? Orem. Oração
Oração tem poder. Ore pelo povo. Ore por vocês. Orem. Deus está falando para um povo que esse povo precisa jejuar. E o jejuar, já disse aqui, não é ficar sem se alimentar durante um dia, mas o jejuar é símbolo de buscar a Deus na sua mais alta consciência. Deus está dizendo, você precisa se santificar. Deus está dizendo, você precisa orar. Para que serve essa mensagem? Para que essa mensagem serve? Por que Deus quer que nós façamos isso? Para ficar de pé no dia de Deus. Deveria se realizar uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dentre o povo professo não estava se edificando para a eternidade, e em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência, a fim de quê? A fim de despertar o seu povo e de levá-los a eles se prepararem para a vinda de Cristo. Amigos, nós estamos falando de algo que Deus está provocando para que nós possamos ir até Ele, porque o desejo de Deus é que nós nos preparemos para a volta de Jesus. Tem muita gente esperando a volta de Jesus. Cuidado. Esperar sem se preparar é perdição. Tem muita gente esperando o decreto dominical. Tem muita gente esperando o fechamento das igrejas. Tem muita gente esperando as pragas. Eu estou vendo muita gente perguntando: será que agora são as pragas? Essas são as pragas? Deus está dizendo: você precisa se preparar. Deus está pedindo, está provocando um preparo. Um preparo. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua, e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A pregação de um povo nesse instante não é fazer stand-up. Amigos, nós estamos vendo muitas pessoas fazendo stand-up. Alguém que pega a palavra de Deus e faz você rir. Alguém que pega a palavra de Deus e faz você se emocionar. Isso não é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus para o tempo do fim chama-se mensagem de juízo. E não chama mensagem de juízo para aterrorizar as pessoas. Não é mensagem de juízo para amedrontar as pessoas. Mas é uma mensagem de juízo para fazer com que as pessoas se convertam. É uma mensagem de juízo para trazer santificação. É uma mensagem de juízo para trazer mudança na vida das pessoas. E nós estamos simplesmente nos deparando com mensagens que estão levando apenas a afagar o ego das pessoas que assistem. E aí as pessoas
esses apresentadores, esses pregadores, eles criam um grande público. Um público que é apaixonado pelas suas mensagens que afagam o ego e o coração dessas pessoas, mas não é aquilo que Deus quer que as pessoas saibam. Deus está nesse momento, no contexto que nós estamos vivendo, no contexto desse mundo, Ele está falando sobre juízo, Ele está falando sobre um alerta, Ele está mandando um recado para a igreja. 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1 e o verso 19. Qual é a característica dessas pessoas que levam a mensagem? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. O povo que leva essa mensagem é um povo que a Bíblia está dizendo que é um povo que preste atenção nas mensagens proféticas que Deus colocou dentro da sua palavra. O verdadeiro povo, aquele que leva a palavra de Deus no momento do juízo, é aquele que está atento às verdades. É aquele que está vivendo a profecia e que está se preparando para a profecia. Esse é uma das características do povo que realmente está vivendo a volta de Jesus. Provérbios, capítulo 3, verso 14. Segunda característica daquele que é um professo cristão que está esperando a volta de Jesus. Provérbios 3:14, que diz assim: porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, o ouro. Melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. A segunda característica da pessoa que está buscando a palavra de Deus é aquele que busca o conhecimento de Deus como um tesouro perdido. É aquele que, quando lê a Bíblia, ele lê a Bíblia não simplesmente porque ele tem que ler. Ele não lê a Bíblia porque simplesmente ele acordou e estão dizendo que ele precisa ler a Bíblia. Ele não lê a Bíblia simplesmente porque tem uma lição chamada lição da escola sabatina, então ele tem que estudar porque ele tem a lição. É aquele que busca. É aquele que olha para a Bíblia e vê na Bíblia um tesouro. É aquele que olha na Bíblia e vê a única solução da vida dele está nessa Bíblia. É aquele que busca a Bíblia como soluções dos seus problemas, das suas dificuldades. É aquele que busca a Bíblia para querer ouvir o que Deus tem para falar para ele, porque ele sabe que o que Deus tem para falar para ele é o melhor para a vida dele. Terceira característica daquele que busca e que quer ver Jesus Cristo voltar. Salmos 25, verso 14. Salmos 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A Bíblia está dizendo que um povo que quer ver Jesus voltar, um povo que vai pregar o juízo, é um povo que teme a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é um povo que obedece a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor
é o princípio de toda sabedoria. Sabedoria é obedecer a Deus. Sabedoria é fazer a vontade de Deus. Sabedoria é adorar a Deus. Pastor, como eu faço para obter esse conhecimento? O que eu devo fazer? João capítulo 12, verso 35. Respondeu-lhes Jesus: andai por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Como é que eu faço? Eu preciso buscar a Deus na tua palavra. Eu preciso adorar a Deus de forma verdadeira, e eu adoro a Deus quando eu encontro a palavra dele. Eu adoro a Deus quando eu decido obedecer o que ele tem para mim. Assim eu adoro a Deus. É dessa forma que eu adoro a Deus. É dessa forma que eu estou buscando, e é dessa forma que Deus está trabalhando em minha vida. O que mais que eu tenho que fazer? João capítulo 8, verso 12. João 8, 12 diz: de novo Jesus falava, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? Luz, a luz da vida. Seguir a Cristo. Eu devo seguir a Cristo. 2 processos eu preciso fazer. Primeiro, eu preciso obedecer à vontade de Deus através da sua palavra. E quanto mais eu obedecer a Deus através da sua palavra, quanto mais eu seguir a Deus através da sua palavra, eu vou estar seguindo a Cristo. E quando eu seguir a Cristo, vai acontecer um processo na minha vida, um processo que se chama santificação. E quanto mais eu estiver perto de Cristo, mais eu estarei preparado para pregar a volta de Jesus. Amém? Mais eu estarei preparado para pregar a volta de Jesus. Amigos, quando Jesus veio à Terra a primeira vez, a vinda de Cristo pela primeira vez foi profetizado. Os judeus sabiam que tinham uns sinais, e tinha uma estrela que eles teriam que seguir a estrela, e exatamente eles sabiam para onde, porque estava descrito dentro da palavra onde a estrela iria parar. Eles eram os detentores da palavra. A mensagem da vinda, da primeira vinda do Messias foi falado através deles, foi apresentado para eles. Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam distante dessa mensagem. Eles estavam mais preocupados com os seus poderes. Eles estavam mais preocupados com as suas questões financeiras. Eles estavam mais preocupados com suas vidas. E eles deixaram isso de lado. Então, Jesus veio. A pergunta é: na primeira vinda de Cristo, tudo profetizado, quem estava com ele? Quem estava lá quando Jesus nasceu? Os judeus?
aquele povo o qual Deus havia dito que o Messias chegaria e eles estavam lá esperando? Tinha uma multidão de servos do Senhor que estavam lá ao redor esperando o nascimento de Cristo? Não. Quem estava lá eram os anjos. Os anjos estavam lá. Quem também estava lá eram os reis magos. Os reis estavam lá. E alguns ricos, sabendo do acontecimento, também estavam atentos na vinda de Cristo. Mas eu quero chegar perto de você para poder te dizer o seguinte: e aonde estava o povo de Deus? Aonde eles estavam quando Jesus veio pela primeira vez? A pergunta é: aonde está hoje o povo de Deus? Aonde ele está hoje? Jesus está próximo a vir. E aonde está o povo de Deus? Será que ele está preocupado com os seus bens? Será que ele está preocupado com os seus afazeres? Será que ele está preocupado com as suas economias? Aonde é que está o povo de Deus? Lucas, capítulo 19, verso 44. Lucas 19, 44. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amigos, nós estamos vivendo num período aonde a adoração é o divisor de águas entre quem quer ir para o céu e quem não quer ir para o céu. Hoje nós estamos vivendo num processo difícil, aonde as pessoas estão procurando, primeiro, ser adoradas. As pessoas estão buscando títulos, as pessoas estão buscando rótulos, as pessoas estão buscando sucesso para serem notadas. E todas querem um elogio, todas querem ser exaltadas por algo que estão fazendo. Nós estamos tendo como referência hoje ídolos humanos representados por artistas, jogadores de futebol, séries, religiões hoje que estão adorando líderes religiosos que são exaltados por milagres, por coisas que eles andam fazendo. E sabe, a adoração de Deus está sendo deixada de lado. Pessoas não estão entendendo que adorar a Deus não é simplesmente
cantar um louvor, faz parte. Adorar a Deus não é simplesmente assistir um culto, faz parte. Mas adorar a Deus de forma verdadeira é quando eu submeto a minha vida a esta vida aqui, essa daqui, a vida da palavra de Deus. Quando eu submeto a minha vida a este livro, eu estou adorando a Deus de forma verdadeira. E quando eu faço isso, quando eu me submeto a isso, eu estou me preparando para o juízo. Nós precisamos parar de ouvir fábulas. E nós precisamos parar de pregar fábulas. E nós temos que começar a ouvir mais a palavra. E nós precisamos pregar mais a palavra. Amigos, se nós ficarmos desatentos à palavra de Deus, se nós ficarmos desatentos a esse livro, quando Jesus Cristo voltar, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo judeu quando ele veio pela primeira vez. Vai acontecer a mesma coisa. Eu vou estar desatento. Eu vou estar distraído. E eu não vou estar atento aonde eu devo estar. Adoração me traz salvação. Apocalipse 14, verso 6 e 7 diz: adorai a Deus, adorai a Deus, adore a Deus através da sua palavra. Que o homem ele diminua e que Deus cresça. Esse é o meu desejo nesta manhã para você, em nome de Jesus. Amém. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pensa em Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, porque queremos nos preparar para o juízo. E a única forma de nos prepararmos para o juízo é nos aprofundarmos na Tua Palavra. É adorarmos ao Senhor de forma completa dentro da Tua Palavra. Que essa palavra possa crescer em nós. Que nós possamos dar atenção ao que os Teus profetas dizem. Que nós possamos ouvir a palavra dos Teus profetas. E que ao fazer isso, nós podemos obter prosperidade. Não prosperidade financeira, mas uma prosperidade real. A prosperidade que vai me levar um dia para estar na Canaã celestial. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom sábado a você. Quero dizer a você que semana que vem nós estamos aqui novamente, aguardando você para mais um momento com a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.